Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, Deuteronômio 26. Mas calma, a ideia não é só olhar para ele como um capítulo religioso. Vamos explorar como ele pode ser visto como um manual, um guia surpreendentemente prático sobre como construir uma sociedade inteira do zero. E aí fica a pergunta, né? Como se constrói uma sociedade a partir do nada? O que é que vem primeiro? Um governo? Uma economia? Um conjunto de leis? O interessante é que este texto propõe uma resposta bem diferente. Ele sugere começar com rituais que moldam, desde o início, a identidade e os valores de um povo. Bora entender isso melhor. A nossa análise vai passar por 4 pilares que estão lá no capítulo. Primeiro, essa cerimônia de chegada, depois o significado por trás da oferta, em seguida, a ideia de um compromisso social através do dízimo e, por fim, o pacto mútuo que amarra tudo isso. Então, vamos começar pelo comecinho. Imagina só, um povo inteiro chega na sua nova terra depois de uma jornada que, nossa, foi muito longa. Qual é a primeira coisa que eles são instruídos a fazer? Não é construir muralhas, não é abrir um mercado, é realizar um ritual. Então, o ponto central é esse. Antes de mais nada, a primeiríssima ação é de reconhecimento. É um gesto que define o tom de toda a comunidade dali para frente, sabe? Colocando a gratidão e a consciência da fonte daquela nova prosperidade como prioridade máxima. Agora vamos aprofundar um pouco. Essa primeira cerimônia não é só um obrigado pela colheita. Ela foi pensada, na verdade, para criar uma conexão muito forte, quase inquebrável, entre a gratidão do agora e a memória do que já passaram. O processo é super específico, percebe? Dá uma olhada nos passos. Não é uma oferta silenciosa, do tipo, deixa ali e pronto. O ato físico de entregar os frutos é inseparável de uma declaração verbal. E é justamente essa declaração que a gente vai analisar agora. E aqui vem um detalhe fascinante. A oferta não tem valor sem a história. Cada pessoa, ao apresentar seus primeiros frutos, era obrigada a começar sua fala exatamente nesse ponto, lembrando as origens humildes, difíceis da sua nação. Aqui a gente consegue ver a narrativa inteira, de forma bem visual. Cada indivíduo, todo ano, revive essa jornada nacional em 5 atos. Começa com a vulnerabilidade de um ancestral, passa pela opressão, pelo pedido de socorro, pela libertação e, finalmente, chega na Terra Prometida. Isso transforma um ato que poderia ser só pessoal num ato de memória coletiva. Poderoso, né? No fim das contas, a mensagem é bem clara. Não dá para aproveitar os frutos do presente sem lembrar da história que tornou tudo aquilo possível. A gratidão aqui se torna uma instituição, algo enraizado na memória de uma luta que foi de todos. Ok, depois da memória, o texto nos joga para uma aplicação muito prática, a estrutura social. Se a primeira parte é sobre lembrar de onde se veio, essa segunda parte é sobre cuidar de quem está aqui agora, ao nosso redor. A cada 3 anos, um dízimo especial era recolhido. E olha só para quem ele ia, não era para o governo, não era para os mais ricos. A instrução mirava, de forma explícita, nos grupos mais vulneráveis da sociedade. Aqueles que não tinham terra, não tinham laços familiares para dar suporte ou tinham perdido o provedor da família. Isso, na prática, era uma rede de segurança social já embutida no sistema econômico e legal. E o objetivo não era só garantir a sobrevivência, mas que todos pudessem se fartar, ou seja, é uma provisão que pensa na dignidade, não só na caridade. E, de novo, assim como na oferta dos primeiros frutos, tem uma declaração pessoal envolvida. Cada um precisava confirmar que seguiu as regras, que distribuiu ajuda como foi mandado. A responsabilidade social não é só uma lei no papel, é uma questão de integridade pessoal, de compromisso espiritual. E isso tudo nos leva para a parte final do capítulo. Depois de firmar rituais de gratidão, de memória e de justiça social, o texto chega no seu clímax, um pacto formal, uma aliança que define o que significa de fato pertencer a essa nação. O que a gente vê aqui é uma via de mão dupla, uma reciprocidade impressionante. De um lado, o povo se compromete a seguir um caminho específico. Do outro, Deus promete que eles serão um povo precioso, um tesouro. É um verdadeiro contrato, social e espiritual, com obrigações e promessas para os dois lados. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? A gratidão, a memória, o cuidado com os mais frágeis, o pacto mútuo, tudo converge para um único e poderoso conceito: a criação de uma identidade distinta, a de um povo santo. E essa frase final meio que resume o projeto todo. Ser santo nesse contexto não quer dizer ser perfeito, mas ser separado, dedicado a um propósito maior. Uma sociedade cuja identidade é definida por esses pilares: gratidão, memória, justiça e um pacto de lealdade mútua.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Esse projeto antigo une gratidão, memória e justiça como coisas inseparáveis para uma sociedade funcionar. Olhando para as nossas comunidades hoje, quais são os rituais, as histórias e os compromissos que cumprem essa mesma função? O que nos une? Fica aí a reflexão.